Boa noite, pessoal. Bem-vindo todos, todas, todes. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Hoje é o nosso encontro de número 56 ou 56º, ou nas palavras do nosso grande Arthur, para aqueles que gostam de algoritmos romanos, nosso encontro LVI. Dado tudo isso, depois de 2 meses com convidados internacionais, voltamos ao Brasil em grande estilo. Hoje temos o Ricardo Cedeu, gerente do SECOM, Centro de Economia Comportamental da Receita Federal, compartilhando algumas histórias do mundo real. E para introduzir e apresentar o Ricardo, a Flávia vai fazer essa introdução. Isso, pessoal, é um grande prazer estar aqui recebendo o Ricardo. Obrigada por aceitar nosso convite, Ricardo. O Ricardo é analista tributário da Receita Especial aí da Receita Federal do Brasil. Ele também, como o Guilherme falou, é gerente do Centro Nacional de Economia Comportamental e Ciências Humanas Aplicadas, que é o SECOM da Receita. Ele é bacharel e economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é psicanalista com formação no Círculo Brasileiro de Psicanálise e membro efetivo dessa instituição. Olha que interessante. Pós-graduado em Clínica Psicanalítica pela Universidade de Santa Úrsula e tem um MBA em Economia Comportamental pela SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde eu, Guilherme e outros aí tivemos o prazer de ter ele como aluno e acompanhar essa trajetória desde então. Então, Ricardo, é com você. Muito obrigado. É, uma boa noite a todos. Espero honrar aí o que eu aprendi dos professores, que estou vendo dois aqui, mas acredito que tem outros também. Então, obrigados. E falar um pouquinho da como é que foi essa ideia de trazer para a Receita Federal as ciências comportamentais, né? Como é que foi Falar muito, trouxe aqui, fiz uma pequena apresentação para falar sobre como é que foi essa trajetória, né? Desde da formação, né, na ESPN, depois trabalho de implantação, né? Vou compartilhar aqui minha tela. Já está visível? Perfeito. Sim. Então, falar um pouco do o que é essa experiência do SECOM, né? Centro de Economia Comportamental da Receita Federal do Brasil. Como é que começa essa história? Falar um pouco de como é que começa para mim, né? Lá na graduação de economia, eu via um monte de equações, eu via gráficos e pensava, mas isso explica realmente o comportamento humano? Será que não falta um pouco de psicologia para entender sobre esse comportamento? Então, já fazia essa crítica desde a época da graduação. Talvez isso me tenha levado à frente a fazer uma formação em psicanálise e embrenhar nesse outro caminho para tentar entender melhor o comportamento humano. E no que se refere especificamente à ciência comportamental, eu teve o primeiro contato em 2010, num programa de desenvolvimento de gerentes fazendários da antiga ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária. Eu fiz esse curso e, junto com o meu chefe à época, que é o Luiz Henrique Casimiro, nós fizemos um trabalho sobre evasão fiscal e eu comecei a travar contato com teoria da perspectiva, com algumas abordagens de ciências comportamentais, mas ainda de uma forma conhecer sobre, mas a coisa não avançou muito naquela época. E bem mais tarde, já trabalhando na Receita com integridade pública, eu fui me deparar com esse relatório da OCDE, Behavioral Insights for Public Integrity, que fala exatamente do uso de ciências comportamentais para essa área de ética pública, de integridade pública. Trabalho que me interessou bastante, e aí eu resolvi embanhar por esse caminho, passar pela trilogia tradicional, né? Kahneman, Ariely e Richard Taylor, e depois, bom, deixa eu buscar se existe alguma formação específica. Encontrei o curso da ESPM, então cursei, me inscrevi e comecei a cursar o MBA da ESPM.
Na época, também tive contato com o pessoal da Ana de Rio, a Rafaela Bastos, e trabalho que eles já faziam na prefeitura do município do Rio de Janeiro, com a Ana de Unity. E depois fiz também o curso do BID, um curso online de Economia do Comportamento para melhores políticas públicas, né? Que é um curso também bem interessante, mas claro que a base é a formação na ESPM, que me deu realmente uma base de ciências comportamentais e perto de terminar essa formação, em 2020, começa a trajetória na Receita. Para explicar um pouquinho sobre Receita Federal, a gente tem território enorme, então a Receita divide a sua área de atuação em regiões fiscais. Desde o princípio, sempre fui da sétima região fiscal, que abrange Espírito Santo e Rio de Janeiro. É só para dar uma visão geral, porque eu vou falar algumas vezes sobre regiões fiscais, né, da Receita Federal. Bom, então, estava quase terminando o curso de formação, o MBA, né, na SPM, e aí propus um primeiro experimento em agosto de 2020 para a região fiscal, para a minha região fiscal, sétima região fiscal, fazer um trabalho com a equipe de parcelamento. Então, primeiro, reuni com a equipe, fiz uma palestra explicando o que era a ideia e montei um workshop e a gente fez um trabalho de definição de nudges a serem aplicados num experimento. Então, foi feito um grupo de controle, 5 grupos de tratamento, definimos junto com a equipe os nudges a serem utilizados e os textos. Essas mensagens foram postadas e tiveram esse resultado que está aqui no quadro, né? Do melhor situação a coercitiva, que refere-se à aversão à perda, né? A coercitiva e a aversão à perda é muito próximas à carta, mas a coercitiva falava mais da inclusão endividativa, etc. O que a pessoa perdia, né? Se perdesse parcelamento. E a norma social tinha um efeito bastante interessante. O que chamou atenção, porque normalmente as cartas da Receita sempre foram cartas ó, se você não pagar, acontece isso, isso, isso. Bom, esse foi o primeiro experimento que a gente fez. Em seguida, eu propus, na época, ao superintendente de fazer uma palestra para a Receita Federal falando sobre economia comportamental, é o termo que nós utilizamos, né? Falando sobre nudges, economia comportamental e criando uma proposta para a Receita de utilização das ciências comportamentais, da economia comportamental na administração tributária, coisa que já existia no mundo. Esse mapa aqui é de 2018. Vou mostrar alguns slides da apresentação que eu fiz à época. Então, esse mapa de 2018 eu já mostrava, olha, tem vários países que já utilizam as ciências comportamentais, utilizam a economia comportamental, por que não a Receita? E aí eu mostrava esse slide aqui desafiando, olha, CVM utiliza, ENAP utiliza, a de Rio, aqui do lado, na prefeitura, e a Receita, por que não? E aí eu fazia uma proposta, vocês estão vendo um símbolo de NUD 07, a gente criou um projeto para criar um grupo específico para estudar NUDs e aplicar a administração tributária da Receita Federal. Eu precisaria, então, de um especialista em economia comportamental, estava me propondo a estar nessa função, um cientista de dados, alguém que pudesse analisar, fazer extrações de dados, etc., da nossa base de dados da Receita, montar workshops para as diversas áreas, aplicar os experimentos, avaliar e implantar os resultados positivos. Na época, então, a gente montou esse projeto NUD, que tinha o objetivo de estabelecer a economia comportamental como estratégica nas ações da Receita, e com alguns objetivos específicos, disseminar conhecimentos, disseminar uma cultura de experimentação dentro da Receita, implantar um núcleo de economia comportamental na RFB e montar experimentos em diversas áreas. E já aqui pensávamos em melhorar a comunicação com contribuintes e com servidores, ou seja, pensar para fora e para dentro da organização. Bom, em outubro, ainda na sétima região, fizemos um outro experimento com o pessoal de cobrança de pessoa física, que são contribuintes que já declararam, não pagaram e perdeu todos os prazos de recursos, já está em fase de encaminhar a PFN para inscrição dívida ativa. Então, nós vamos mandar uma carta antes e ver o que acontece. Testamos aqui 6 grupos amostrais, um grupo de controle, 5 com mensagens diferentes. E, para nossa surpresa, o que mais teve resultado foi o
que a gente chamou na época de Ego Emoção, que tinha esse texto de mantenha seus impostos em dia, junte-se ao grupo de cidadãos conscientes que honram seus compromissos pontualmente. Seu esforço pessoal é parte do exercício de cidadania e contribui para o bem-estar da sociedade. O que é também um discurso que não é o comum nas cartas da Receita. E como nós estávamos em outubro de 2020, até hoje a gente pensa em replicar esse experimento, porque é possível que eu tenha aqui um efeito relacionado à situação da Covid. Em outubro de 2020 é uma época que no Rio de Janeiro especificamente estava se construindo hospitais de campanha para tratamento da Covid. Então é possível que esse tipo de mensagem, nesse contexto, tenha tido uma influência maior do que em outros contextos. É uma coisa que a gente teria que fazer novos experimentos para verificar se essa hipótese se confirma ou não. Então, se a gente lança em 2020, eu diria que em 2021 começamos a estabelecer as fundações. Recebemos o apoio da SUARA, a SUARA é a Subsecretaria de Arrecadação, Cadastro e Atendimento, na figura do Márcio Gonçalves, a quem eu agradeço bastante, porque é o subsecretário adjunto, e logo depois da minha palestra ele entrou em contato, dizendo, olha, a gente tem um apoio do BID para financiar alguns projetos na Receita, e um dos projetos que a gente tem interesse em financiar é exatamente a contratação de uma consultoria para ajudar a criar esse núcleo na Receita Federal. Ele comprou a ideia e deu apoio financeiro, inclusive, a partir dessa verba do BID. E aí entra a Flávia, que está aqui do meu lado, né? A consultoria que foi contratada é a Behavioral Lab, com a equipe que então ajudou a fazer a implantação do Núcleo de Economia Comportamental na Receita Federal, isso ainda no âmbito da sétima região, ou seja, ainda não é Brasil, é a sétima região fiscal. Vários materiais foram disponibilizados, um curso que ainda hoje a gente utiliza para treinar o pessoal que vai formar a equipe, né? O pessoal que entra para a equipe do SECOM, a gente utiliza ainda esse material. Tem aqui um material de divulgação, alguns relatórios que foram feitos à época. A consultoria foi de maio de 21 a julho de 22. Conseguimos colocar dentro dos objetivos estratégicos da Receita o termo economia comportamental. Então, isso para a gente foi um ganho bastante importante, né? Dentro do objetivo de ampliar a conformidade tributária aduaneira e evidência da legalidade, fala lá, né, na descrição, buscaremos abordagens inovadoras, a exemplo da economia comportamental. Isso foi, achamos, um ganho bem interessante nessa época. E em julho de 21, finalmente, a gente consegue uma portaria regional, então, dependendo da Receita Federal, na sétima região fiscal, criando o Núcleo de Economia Comportamental, NECOM, na região fiscal. Nessa época, nós tínhamos esse grupo aqui. Eu, que estava com 100% de dedicação, Júlia, Eduardo, Jaime, Almiro, Carolina e Raquel, que entravam com percentual. Então, tinha seu trabalho normal e 25% ou 50% de dedicação ao grupo de trabalho. Almiro, infelizmente, e Carol já saíram, mas os outros estão ainda, se mantiveram no SECOM. Bom, nessa época começamos a pensar em metodologia, criamos uma metodologia de 5 etapas, muito parecida com as outras metodologias, então também não vou entrar em muitos detalhes aqui. Definir público-alvo, desenhar a jornada do usuário, identificar viés, montar o experimento e analisar a viabilidade para uma proposta de mudança de política. Bom, e desde esse início, desde as primeiras oficinas, a gente identificava um problema, que é o problema da comunicação normal que a Receita utilizava. Então, nossas cartas dos contribuintes, sempre com linguagem complexa, texto com base jurídica, parágrafos longos, jargões, difíceis de ser entendidas. Já era comum que a cobrança vai mandar uma carta aviso ao atendimento, que as pessoas vão bater lá no atendimento para tentar uma explicação melhor sobre essas cartas, e que efetivamente dificultava a utilização de nudges. Então, uma carta que começava de acordo com a norma número tal, do artigo tal, parágrafo tal, você está intimado. Você não, né? Vossa Senhoria está intimada a comparecer à Receita. Então, a pessoa já parava por aí e já vinha ao atendimento. O que eu faço com isso? O que eu vou fazer? Qual ação eu tenho que fazer para resolver esse problema? E ali eu botar um texto sobre usando norma social, usando qualquer tipo de nudge, não fazia muita diferença porque a pessoa já não entendia a carta. Então a gente viu a necessidade de, seguindo também as orientações do Richard Taylor,
Se você quer que as pessoas façam algo, torne isso fácil. Então, começamos a trabalhar com linguagem simples. Vimos a necessidade de utilizar a linguagem simples para simplificar primeiro as cartas da receita e depois poder trabalhar com números. Um dos primeiros trabalhos que a gente fez, mais assim de mostrar o visual, né, uma carta que tinha lá uma série de informações em letras pequenas no final. A gente montou uma estrutura de como regularizar a obra, no caso, aqui, simplificação de carta de obra, e se ela não foi concluída, e se eu regularizar, depois de eu regularizar, preciso fazer alguma coisa, qual o prazo? Então, eu ter facilmente a identificação das informações diante dessa carta. Na época, a equipe de obras fez um teste, uma enquete dentro da Receita, e teve esse resultado aqui do lado, né, de e pessoas que muitas vezes não trabalham na regularização de obras, ou seja, não conhecem o assunto, mas que entenderam que essa carta, em tópicos, ela facilitava o entendimento e tornava mais claro para o contribuinte. Na época, também foi lançado o primeiro edital de transação, e a gente foi chamado a auxiliar e criamos, então, algumas cartas. As cartas simplificadas tinham muito mais chances, já existia uma carta de controle, mas criamos cartas simplificadas com muito mais resultado. E aqui os gráficos mostram, né? Primeiro aqui é as médias diárias de adesões à transação, que estavam de 9,8 para 6 para 4,8. Depois da intervenção, vão para 113 adesões diárias. E na virada do mês, mandado um lembrete por e-mail, pulou para 201 adesões diárias. Embaixo também os efeitos de como vinha e como passou a ser depois da intervenção. Bom, em 22, diria que estaremos construindo, né? Primeiro, vamos debruçar sobre a questão da linguagem simples. Fomos buscar várias, né, coisas que já existiam, tanto no país como em outros países, sobre esse assunto. E a Raquel, que tem uma formação em letras, junto comigo, montamos um primeiro guia nosso, desenvolvido na Receita, com a utilização de linguagem simples para a Receita Federal. A ideia é o simplifique em 7 notas, porque a gente identificou 7 grandes regras que podiam ser utilizadas para tornar a linguagem mais simples e vinculamos essas regras a notas musicais para facilitar o mnemônico, para as pessoas lembrarem. Fizemos o primeiro teste em julho de 22 com um workshop. Então, montamos o guia, montamos o workshop e começamos a aplicar. Isso se manteve, inclusive depois no SECOM. Isso aqui é a carinha do guia em uma página, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, domínio apto de usar siglas e jargões, Ré, respeito de diversidade, etc, etc. Ainda em 22, fizemos a apresentação para o secretário da Receita, em 31 de janeiro, sobre o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, também para a SEGES, do MGI, em 5 de maio de 22, também no Congresso COGEF, da Comissão de Gestão Fazendária, em 21 de junho, em Brasília, e na semana em Nova Receita, existe uma semana de inovação, que é anual, né, e a gente então fez essa apresentação sobre o trabalho do SECOM, do NECOM ainda, à época, né? Em setembro de 22, finalmente tem a publicação da portaria do secretário, criando o Centro Nacional. Então, recebeu esse nome enorme, Centro Nacional de Economia Comportamental e Ciências Humanas Aplicadas, a sigla SECOM. A gente deve ter ainda esse ano uma mudança de regimento e já está previsto que a mudança do nome vai ser Centro de Economia Comportamental da Receita Federal. Quer dizer, esse nome amplo. Ele tinha a ideia de que outras ciências humanas, como sociologia, neurociências, podem ser utilizadas junto com a economia comportamental. Mas a gente não vê necessidade disso estar no nome. Então, em setembro de 22, oficialmente é criado o Centro de Economia Comportamental da Receita. E desde o início a gente define essas 3 linhas de ação. Uma para contribuintes, experimentos para aplicação dos NUDs nas comunicações da Receita. Uma outra linha para gestores e servidores. Então, trabalho como utilizar conselhos de economia comportamental para melhorar a liderança, trabalho em equipe, motivação, engajamento, etc. E a terceira linha de trabalho é a simplificação das nossas comunicações para melhoria da comunicação interna e externa, usando linguagem simples. Bom, esse experimento aqui eu já falei em outras apresentações externas.
Ele é um experimento também de 2022, dessa época, no grupo de parcelamento, contribuintes com uma ou duas prestações em atraso. Também é um RCT com controle de três intervenções. Comunicações por meio da caixa postal. Existe uma caixa postal no portal ECAC, que os contribuintes podem entrar e receber mensagem da Receita. Aqui é o controle sem mensagens, o lembrete, sai um alerta, caixa postal e também um SMS ou e-mail para o contribuinte indicando que ele tem uma mensagem na caixa postal, importante, vai lá e verifique. Então, esse aqui é a mensagem de alerta padrão. Em cima dela, criada a norma social, acrescentando aqui, né, mais de 80% estão mantendo as parcelas em dia, etc., passa parte desse grupo. E um outro grupo recebendo o. Aqui está, é consequência. Exatamente. É o alerta mais a mensagem de consequência. Se não pagar, vai haver rescisão, inscrição no CADIM, dívida ativa, etc, etc. Bom, resultados. Resultados são esses aqui. A gente tem o resultado das intervenções melhor que o do controle, mas sem grandes diferenças entre os tipos de intervenção. Bom, quando nós fomos debruçar sobre os dados, analisar os dados, a gente identificou o seguinte: olha, eu tenho uma grande diferença por região. Se eu pensar em regiões fiscais diferentes, tem região, por exemplo, que a quinta região, que é Bahia e Sergipe, a consequência, que é a melhor tipo de mensagem em outras regiões fiscais, funciona menos do que o grupo de controle, que não recebeu mensagem. Então, o que está acontecendo aqui? Para esse tipo de experimento, ele não foi montado para a gente ter validade estatística desse tipo de análise. Foi uma análise que a gente fez a posteriori. Então, isso fez com que a gente buscasse novos experimentos nessa área de parcelamento para tentar comprovar se existe realmente essa diferença por região fiscal ou não. Em 23, entramos no consolidando. Então, primeira, a publicação pela OCDE, nesse trabalho, nesse Tax Administration, né, 2023, um relato como boa prática de administração tributária brasileira o uso da linguagem simples. Então, tem um box lá explicando o que nós fizemos, Simplify em 7 Notes, e um dos coordenadores do Fórum de Administrações Tributárias nos relatou que é uma iniciativa importante que destaca um aspecto de simplificação que muitas vezes é negligenciado pelas administrações tributárias de outros países. E estivemos no encontro da Comunidade de Interesse em Insights Comportamentais do Fórum de Administrações Tributárias da OCDE, em Paris, de 15 a 17 de maio de 23, com representantes de 21 países. Também fizemos um experimento com um outro sistema de parcelamento, e aqui 3 a 5 em atraso. É importante saber que com 3 prestações em atraso, a Receita já pode rescindir o parcelamento. Então, esses são contribuintes já em situação de rescisão, e havia sido mandada uma carta anterior, padrão da Receita, com resultado de 2,3% de pagamento. E aqui nós resolvemos vamos fazer uma carta combo aqui, né? Juntar algumas nudges diferentes. A responsabilização, aquele deles até agora entendemos que foi um descuido, mas se você não pagar, entendemos que foi sua escolha, faremos a rescisão. Simplificação, mostrando passos aqui para como efetuar o pagamento, a versão aqui das consequências. A gente veio correndo e ganhando do papai. Lá em casa Consequências do não pagamento, e a norma social, que a ideia é 86% estão em dia, evite a rescisão, etc, etc. Também envio pela caixa postal. E aqui um resultado bem interessante, e que mostra algumas coisas que nós estamos vendo em outros experimentos. O CPF respondendo muito mais do que CNPJ. Tá? E com assim, o efeito excelente, né? E também temos uma hipótese que a gente também está tentando comprovar se existe ou não, que é a comunicação de CNPJs ir para contadores. E isso poder afetar contribuintes que não receberam essa mensagem, mas o contador é o mesmo. Então, ou seja, eu sou contador, recebo pela empresa A uma comunicado, olha, você tem parcelamento em atraso e tal, mas tem que colocar em dia. E aí, bom, se eu sou sensibilizado, pode ser que eu tenha outros contribuintes, né, que são meus clientes, que também têm parcelas em atraso,
que, por hipótese, podem estar na base do grupo de controle. E aí eu estaria inflando. Você vê que realmente o CNPJ sempre tem o efeito de controlar melhor essa questão das parcelas, mas também pode ter algum efeito de, pela mensagem ir para o contador, esse contador, ou também conversa, né, de um contador para outro, olha, a Receita está mandando mensagens, etc, etc. Mas o efeito é bom, mas ainda melhor quando a gente trabalha com pessoa física. Eu acho que eu risquei alguma coisa aqui que não é para fazer. Bom, seguindo, evento externo, nós tivemos o Congresso CONSAD, de Gestão Pública, um painel com o MGI e com o Banco Mundial. Estou vendo a Juliana aqui, que estava com a gente lá, né, fazendo essa apresentação, em 2023, em Brasília, agosto de 23. Em setembro de 23, finalmente a gente consegue fazer o lançamento do SECOM com a equipe nacional. Até então, a gente trabalhava com a equipe, aquela equipe pequena, só da sétima região fiscal, fazendo os experimentos nacionais e começando a entrar em contato com o superintendente para indicar as pessoas e começar a treinar as pessoas. E finalmente, em setembro de 23, a gente consegue, um ano depois, né, da criação, fazer o lançamento com a equipe nacional. Isso aqui é no Rio de Janeiro, no Palácio da Fazenda, no Salão Nobre do Palácio da Fazenda. A gente fez o lançamento. E também começamos um projeto voltado para público interno. A gente criou o PECALP, que é o Programa de Estudos Comportamentais Aplicado à Liderança Pública. A ideia aqui é pegar os aportes da economia comportamental, também da neurociências. Aqui na foto estou eu, a Júlia, que você já viu na outra foto, e Giana, que também faz parte da equipe. Giana tem uma pós em neurociência, a Júlia uma pós em gestão do conhecimento, e eu, MBA em ciência comportamental, em economia comportamental, e aí juntando essas três conhecimentos, a gente montou, então, um programa aplicado a gestores. Fizemos um piloto na SUAR, em Brasília, na subsecretaria, com 10 gestores, aí top, né? Subsecretários, substitutos, coordenadores substitutos, em 4 módulos presenciais em Brasília, de agosto a novembro de 23. Dos feedbacks, então a gente montou esse é o programa, né? O programa incluía conceitos básicos de economia comportamental, viés cognitivos na tomada de decisão, gestão do tempo, reuniões, gestão do trabalho remoto, comunicação, motivação, silos organizacionais, e ética comportamental e conformidade. A linguagem simples recebeu uma premiação na sétima região, medalha de prata para inovação, em outubro. Aqui está a Raquel, que desenvolveu o primeiro guia comigo, recebendo aqui do superintendente da sétima, também apresentado na Jornada de Inovação da sétima região. E também estamos junto com a Synconnect desde o início, né? Participamos lá no Jornada de Inovação, em 2023, quando foi lançada a 5, do MGI, e estamos participando ativamente nos grupos de trabalho de estruturação da rede desde o início e também no grupo de estudos sobre gestão. Existem alguns grupos, nós participamos do grupo sobre gestão, e o SECOM é colaborador institucional da rede Synconnect. Em 24, amadurecendo, o programa de estudos comportamentais se expande. Então, fizemos primeiro em Brasília, para poucos gestores, e recebemos o convite da 8ª região, que é São Paulo, a nossa maior região fiscal em termos de arrecadação, para treinar 100 gestores. Fizemos 2 turmas de 50. Aqui está a Júlia apresentando uma parte do programa e também uma das mesas de dinâmica do trabalho. Aqui as equipes. A gente foi expandindo, trazendo outras pessoas da equipe para participarem como monitores e estarem aprendendo, para a gente poder ter um grupo de pessoas que pudesse expandir o trabalho do PECALP. Então, aqui a primeira turma, com a superintendente, aqui a segunda turma, o superintendente adjunto aqui no meio, e as turmas de São Paulo. São 2 turmas de 50. E depois desse trabalho na 8ª região, São Paulo, recebemos o convite da 3ª região, fomos a Fortaleza e fizemos para 78 gestores. Também um evento aqui, a foto de todo o pessoal que foi treinado. E esse trabalho
Ele sempre é presencial, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele envolve antes entrevistas prévias com os superintendentes e alguns gestores que ele indica para a gente tentar identificar os problemas específicos de cada região fiscal. Os problemas de Amazonas não são iguais aos problemas do Rio Grande do Sul. Existem problemas específicos, né? E a gente então tenta levantar isso nessas entrevistas prévias e adaptar o conteúdo às necessidades da região fiscal. Uma vantagem que nós temos recebido como feedback é a fala de servidor para servidor na linguagem da Receita, ou seja, a gente tem abertura, tem experiência suficiente na nossa equipe e, né, para trocar os exemplos que a gente dá, e a conversa ela de servidor para servidor. Isso gera uma maior abertura para a troca de informações, experiências e uma abordagem prática. E esse projeto também foi apresentado na Semana de Inovação da Receita, em 2024. Também desenvolvemos um jogo para gerentes de projeto, parceria aqui com a Sétima Região Fiscal, a Divisão de Planejamento e o Laboratório de Inovação. Esse jogo, ele é um jogo com cenários, né? Então você tem um determinado cenário e a pessoa tem que decidir que ação ela faz. A partir da ação que ela faz, em algumas opções A, B, C ou D, ela cai em cenários diferentes que podem ser positivos ou negativos, e há algumas consequências que eles vão ter que lidar. E com isso a gente vai trabalhando não só a parte técnica de gerenciamento de projeto, também E a M5G? A M5G, amor. seguindo, nós usamos o Twine, que é uma ferramenta livre, um software livre, que gera um HTML. E esse HTML, então, é disponibilizado, a gente não acessa no anonimizado, não retém nenhuma informação de quem está jogando. Recebemos uma premiação por esse jogo, também em segundo lugar, medalha de prata, em novembro de 24. E ele é compartilhado com mais de 50 órgãos externos, ou seja, qualquer organização que tenha interesse é só entrar em contato com a gente e a gente encaminha o arquivo com HTML, a pessoa pode entrar, jogar e, enfim. Aqui está a equipe que trabalhou, né, no projeto, com o superintendente da região. Foi apresentado no Convergência de 2024, Convergência do ano passado, e também numa reunião online em Cuiabá, na Cuiabá e Brasília, no Gente Nova, e também no Conexão Lúdica, que é também da Conexão Inovação Pública, mesmo que promove a Convergência, tem esse trabalho da Conexão Lúdica, também apresentamos lá. E nessa mesma ida lá, foi São Luís do Maranhão, eu também fiz uma palestra sobre o que é economia comportamental. Tive a satisfação de receber esse prêmio Convergência, categoria Avaliação do Público, uma melhor palestra que foi feita no evento e que, assim, acho que também é uma das nossas funções, né, estar promovendo o conhecimento sobre economia comportamental em todos os âmbitos possíveis. Fizemos um webinário também aqui pela Rede Se Connect sobre experimentos, em junho de 24. Participamos do 29º Congresso do CLAD, sobre a reforma do Estado da Administração Pública, painel com a 5MGI e com o BIT, Behavioral Insights Team, em novembro. Também conseguimos incluir a economia comportamental no curso de formação e na disciplina do último concurso público. Então, para as provas de auditor e analista do último concurso, existia a disciplina economia comportamental e também foi incluído no curso de formação aulas sobre esse tema. E participamos em novembro da Conferência Latino-Americana de Ciências Comportamentais, foi promovida pela ANA de Rio, na Prefeitura do Rio de Janeiro, e do U20 Summit, que foi um evento preparatório do G20. Estou aqui com a professora Vera nesse evento do U20 Summit. E agora, esse ano, olhando para frente, olhando para o futuro, o que a gente tem? Primeiro, agora, início do ano, em março, houve um segundo encontro. A cada 2 anos eles fazem um encontro presencial. Dessa vez foi em Lisboa. Esse grupo, né, Comunidade de Interesse em Insights Comportamentais, do Fórum de Administrações Tributárias da OCDE. Fomos lá e apresentamos o PECALP para o pessoal desses 23 países.
E aproveitando a viagem, já que estávamos em Lisboa, fomos à administração tributária portuguesa e aí fizemos uma versão resumida do PCALP para 20 gestores da Autoridade Tributária Aduaneira Portuguesa, em Lisboa, com esses conceitos básicos de economia comportamental, viés cognitivos na tomada de decisão, reuniões produtivas, ética comportamental e motivação de equipes. O programa, a gente está já com convite da nona, sexta e sétima regiões fiscais. Nossa meta é aplicar todas as regiões fiscais até o final do primeiro semestre de 26. Também adaptar para gestores de equipes e fazer um aprimoramento contínuo do conteúdo. E já estamos preparando a criação de uma rede social interna, uma comunidade de interesse para manter. Não adianta a pessoa ir lá fazer um treinamento, achar muito bom, voltou daqui a 2 meses, não usa mais aquilo. Então, como é que a gente dá continuidade? Pensamos na criação de uma rede social interna, em que a gente está colocando conteúdo, vídeo, artigo, etc., e promovendo um espaço onde os gestores que participaram do PCALP podem trocar ideias sobre as experiências que eles estão tendo com esses conteúdos. Fechamos há pouco um projeto com a Unicamp e Sebrae, que vem desde 2023, com um experimento de comunicações enviadas via WhatsApp pelo Sebrae aos MEI, para verificar as condições e o grau de adimplência, e foram em torno de 830 mil MEIs que receberam a comunicação, e desses, 32%, 32,8% efetuaram o pagamento do período de apoiação corrente, enquanto o grupo de controle, que não recebeu comunicação, esse percentual foi de 28,6%, o que é um aumento de 14,7% nos pagamentos, incremento estimado para esse grupo de 2,6 milhões. Também identificamos nesse experimento que os contribuintes do sexo feminino e com faixa etária igual acima de 65 anos são mais adimplentes do que os homens e as faixas etárias mais jovens, e também que os meios da região Nordeste tendem a ser mais adimplentes que os das outras regiões do país. Existe uma publicação prévia que já foi feita pela Unicamp sobre esse assunto. A gente também está trabalhando com ele e devemos fazer um artigo explicando todo o experimento, como foi feito e detalhando. Aqui em 10 e 11 de abril, estivemos em Campinas para o fechamento do projeto. E também fizemos, em novembro de 24, um outro experimento para mais de 90 mil contribuintes com parcelamentos ativos e inadimplentes. RCT, novamente, né? Controle, lembrete, normas sociais, consequência, medição e pagamentos das parcelas. E aqui os resultados, né? Previamente, a gente está agora detalhando isso aqui, então não tenho ainda todos os dados. Nós estamos fazendo também o recorte por CPF, CNPJ, como está aqui, mas também sexo, faixa etária, enfim, outras características desses contribuintes, para a gente detalhar esse resultado. Mas claramente você vê, especialmente na pessoa física, uma diferença bem grande entre enviar a comunicação e não enviar. Na pessoa jurídica também, mas o efeito é menor. E aqui o consequência como principal forma de ação aqui, melhor tipo de comunicação nos dois casos. E quanto à linguagem simples, nós fizemos uma revisão do material, criando um guia e oficina novos, a equipe trabalhou em cima disso. Vemos realizando diversas oficinas com diferentes equipes na Receita e estamos com a proposta de uma política de linguagem simples na Receita. A ideia é criar uma portaria do secretário que possa instituir uma política de linguagem simples para toda a Receita Federal, não ser só uma coisa do SECOM, mas sim uma coisa oficial da Receita como um todo. Nossa equipe atual, várias saídas e entradas, nós temos aqui 17, mas a maioria é com percentual de participação. Aqui o nosso novo símbolo, né? A gente mudou a logo e também temos um novo lema, né? Que é melhor ambiente, melhores decisões, melhor para a sociedade. E sempre termino, quando eu faço uma palestra sobre esse assunto, com esse slide, que eu acho que resume o que a gente faz, né? Quando uma flor não floresce, você não conserta a flor, você muda o ambiente em que ela cresce. Nós não trabalhamos com, né, persuasão do cérebro, a gente faz uma mudança do ambiente, né? A gente não modifica cérebros, a gente muda o ambiente e esse ambiente torna a decisão mais propícia.
Se pesquisar na internet, você vai achar esse Alexander Den Heijer como o faz a difusão desse texto, né, dessa frase. Mas se pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai encontrar essa ideia já em Mêncio, filósofo chinês do século III a.C., o que faz a indicação de que a gente tem uma coisa bastante moderna, mas que se baseia em um conhecimento bem antigo. Eu agradeço a atenção de vocês, estou aberto aqui para perguntas. Muito obrigado. Muito bom, Ricardo. Parabéns aí pelo trabalho. Guilherme? Obrigado. Legal. Ricardo, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas conquistas institucionais. Assim, eu estava anotando assim vários dos pontos que vocês efetivamente quer dizer mudaram ou estão mudando ou estão ajudando a criar uma escala crítica. Quer dizer, assim, só o ponto de ter incluído a economia comportamental como uma matéria dentro do concurso para a Receita Federal é uma coisa que a gente vai ver ondas positivas para o campo. Não só na Receita Federal, mas de uma forma mais ampla por anos a fio, assim, realmente parabéns. Acho que isso, assim, essas conquistas institucionais, assim, de trabalhar o sistema foi o que mais me impressionou, assim, e eu não conhecia todos, as 7 notas, sensacional também. Uma dúvida que me apareceu quando você estava contando, e eu fiquei bastante curioso com a questão das diferenças regionais. é, e aí a minha dúvida é o quanto essas diferenças regionais ou essas especificidades impactam ou são um desafio para que alguns desses insights que vocês têm nos experimentos possa ser escalado e tornado norma ou prática. Como é que você enxerga isso? Na verdade, a área de parcelamento, ela tem esse problema de ser uma coisa que você vai lá, faz o pedido de parcelamento e é comunicado quando já está inadimplente, já em fase de rescisão. Uhum. E o que a gente quer é mudar essa lógica, fazer um acompanhamento dos contribuintes, e isso a gente identificou, e tem um efeito bastante claro em termos de pagamento dos tributos, você fazer um acompanhamento à medida que deveu uma, opa, olha, você está devendo uma, coloque em dia. Então, isso a ideia é essa, né? Você mudar a política de cobrança dentro da área de parcelamento. Essa questão da discrepância, da diferença entre regiões fiscais, é uma coisa que a gente tem como fazer comunicados diferentes, conforme região fiscal, isso é possível tecnicamente para a Receita, mas a gente precisa ter uma comprovação ainda maior. A gente está fazendo experimentos cada vez maiores e tentando focar nessa diferença, que não seja por região fiscal, mas pelo menos por região do país. Se no Uhum. Nordeste é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Centro-Oeste. Uhum. É uma coisa que a gente está buscando ter algum experimento que consiga ter uma validade estatística para afirmar isso. Na Tá. verdade, é mais assim, a gente tem a sensação de que existe essa diferença, mas não tem ainda como dizer com uma comprovação estatística de que isso está comprovado por experimentação. Esse é o Legal, muito problema, obrigado. né? Perfeito. Então demanda ainda mais experimentos e a gente vai continuar fazendo experimentos até ter a prova Legal, que é isso mesmo, então não, não é. genial. Posso ir? Uhum. Uma pergunta. Ricardo, parabéns novamente. Realmente, Obrigado. assim, é impressionante de ver como vocês cresceram e o acesso foi sendo ampliado. Eu concordo com o Guilherme que quando como você compartilhou que já existe a matéria de economia comportamental dentro do treinamento dos novos auditores, enfim, isso é incrível mesmo. Parabéns. A minha dúvida é assim, eu gostei muito da questão da linguagem, explicação da linguagem, adorei as 7 notas, realmente é super interessante. Eu queria até depois vou olhar para ler com mais cuidado. E tinha uma curiosidade em relação a ir além disso. Assim, a simplificação, a gente sabe que realmente a gente tem que tornar uma coisa fácil quando a gente quer que a ação seja tomada. Mas a própria receita também, não só a linguagem, a gente tem a questão dos processos, né? Então, eu queria entender um pouquinho.
qual acesso vocês têm à área de TI, por exemplo, e se existe alguma possibilidade no futuro de vocês olharem, se vocês têm esse espaço de olhar para a simplificação de processos e usar os nudges como default, outros que a economia comportamental também apresenta nesse sentido. Existe essa possibilidade aí no futuro da gente ver sucesso nesse sentido também? Eu diria que um dos efeitos que a gente tem do próprio Pcalp é exatamente trazer gestores. Tivemos, por exemplo, tive o depoimento de um gestor específico da área de tecnologia em São Paulo, que quando participou do Pcalp, ao final, feedback das pessoas, ele disse, olha, eu quero dar um depoimento aqui. Quando eu fui chamado para esse treinamento, eu não gostei. Eu não queria ir porque achei, "Pô, mas mais um treinamento, perda de tempo." Estava redondamente enganado. Foi muito bom, foi muito interessante. Então, assim, é uma forma de estar sensibilizando gestores, inclusive da área de tecnologia, para que eles entendam o que a gente está falando e da necessidade de ir além, né? De não ficar só na comunicação ali, porque, sim, quando começou muito essa coisa. Ah, são os especialistas em comunicação que vão fazer uma cartinha e resolver os nossos problemas. Não é isso. Não é isso. É além disso. E a gente vem, essa iniciativa de trabalhar com gestores, ela é uma forma, e a gente vem começando a colher frutos de um entendimento melhor dentro da casa, de que, olha, isso vai além, isso também envolve processo de trabalho, isso também envolve a parte de tecnologia, e que não é uma coisa muito assim. Eu trouxe aqui os grandes eventos, mas o que eu fiz de palestra interna, com Uhum. grupo um, grupo 2, com grupo 3, explicando o que é, todo espaço que tinha, eu ia lá, não, quero participar e fazer uma palestra sobre ciências comportamentais, explicar o que é a ideia. É um trabalho de formiguinha, mas que a gente vem crescendo e vem conseguindo ampliar. Eu diria que a perspectiva, gostaria, sim, gostaria de fazer um trabalho com gestão de pessoas, por exemplo, dentro da Receita. A gente está começando agora a ter um primeiro contato com a área de gestão de pessoas, interessados em fazer um trabalho junto com eles interno. Então, assim, são pequenas conquistas, né? Mas tá no nosso radar, certamente. Avançar nessa parte também da tecnologia e também dos processos. Para não Eu ficar acho só que essa coisa, né, de fazer cartinha, é. isso, né? Não, mas Então, assim, o efeito, todos os efeitos que você mostrou pra gente são incríveis. Então, assim, sabe, a gente vai mexer em time e tá ganhando, né? Mas, enfim, sim, eu acho que é uma evolução e eu acho que o que você já fez, realmente, essa questão de plantar a semente é impressionante. E eu tenho certeza que vai dar fruto, sim. Então, parabéns mais uma vez. obrigado. Sim, espero. Pessoal, a Carol está com a Obrigado. mão levantada. Acho que pode ser a Carol e depois a gente lê a pergunta da Monique no chat. Beleza, Henrique. Parabéns, Ricardo. Fico super feliz como cientista comportamental e orgulhosa como brasileira desse exemplo da Receita Federal. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, mas você me desculpa se eu tiver papado mosca, assim, que você tenha falado e eu Uhum. acabei perdendo, é se nos experimentos eles foram feitos num momento pontual do tempo ou se vocês foram testando e colhendo, né, os efeitos num período maior ou até posterior ao experimento e compararam se o efeito se mantinha, diminuía, aumentava. Os efeitos, os trabalhos, por exemplo, de parcelamento, verificar na parcela seguinte, né, se foi feito o pagamento ou não. A gente teve alguns levantamentos com esse trabalho com o MEI, com a Unicamp, de tentar acompanhar ao longo do tempo, e também, se não me engano, nesse último, a gente está analisando ainda o resultado, mas também tentar, bom, mandamos uma mensagem, fizeram ou não o pagamento, como é que isso acontece em 30, 60, 90 dias. O que a gente tem identificado até então, pelo menos com o MEI identificamos isso, e com parcelamentos a gente está identificando, é que o efeito é de curto prazo. Fala muito mais de um efeito do lembrete, da pessoa não estar organizada. Pois, no caso do MEI, isso é muito claro. Ele virou de pessoa física, virou jurídica, tem uma série de contas para pagar, tem fornecedor, tem matéria-prima, e ali ele esquece de fazer o pagamento do tributo. Então, mandar o lembrete é muito importante, mas tem um efeito de curto prazo. Ele recebe, opa, é verdade, tem que pagar, e vai lá, faz o pagamento, mas aí passa um mês do outro e ele já se enrola novamente. Então, com o MEI a gente identificou isso.
Com o parcelamento, a gente está analisando ainda os dados, mas identifica que tem assim um efeito muito mais de curto prazo, o que talvez nos volte um passo atrás. Ou seja, tentar o que é um problema para nós como Receita, que é ir a campo, porque a Receita é muito sensível de eu perguntar, Caroline, por que que você não está pagando tributo? Eu, como Receita Federal, te perguntar isso, dificilmente você vai dar uma resposta que seja, né? Então, a gente tem que buscar formas indiretas de fazer esse tipo de pesquisa para levantamento de dados. A gente tem focado muito para esse ano tentar trabalhar a jornada do usuário. Ou seja, por exemplo, estamos em contato com o MGI, a Cinco tem uma metodologia de anti-sludge, de auditoria anti-sludge, e vai fazer um trabalho junto com a gente analisando o site da Receita no que se refere à área de parcelamento, que é o que a gente vem trabalhando. Então, a gente vai fazer toda uma análise, quais são os sludges que estão ali presentes, e a partir daí a gente, inclusive, levar um pacote mais completo para a área de parcelamento da Receita. E dizer, olha, além das pesquisas que nós vamos fazendo, ainda tem essa parte do que pode ser melhorado. Mas aí envolve uma série de outras, envolve Serpro, envolve o GovBR, que também é outro parceiro. Então, assim, já a coisa fica um pouco mais complexa. Mas a gente tenta ir nessa linha, né? De ter uma visão mais ampla do problema. Não, muito bacana. Obrigada aí. Né? Pessoal, a Monique colocou no chat. Monique, você quer abrir o microfone? Prefere que eu leia? Vou ler, se quiser, pode abrir o microfone. A Monique estava interessada em saber, curiosa por saber sobre o papel parceria com o BID lá no início. Se puder falar mais sobre essa relação, ajudaria, ou também é trabalho de formiguinha, entre aspas. Também um pouco trabalho fluido. Na verdade, o BID, ele já existia um acordo entre o BID e a Receita Federal para financiamento de alguns projetos. E aí lá, a Soara identificou, olha, um dos projetos que a gente vai financiar é o de criação do núcleo. Então, o nosso contato com o BID foi nessa época. Acho que é um contato que pode ser retomado para alguns, até para projetos em conjunto, mas não temos nada de mais concreto nessa área. Hoje a gente tem um convênio com a Unicamp, que vai se reforçar, inclusive, e também um convênio com a Cinco. Esse da Cinco a gente já está com o convênio em trâmite, da Unicamp já foi fechado, já foi assinado, com a Cinco já está em trâmite, já para ir para gabinete, enfim, para ter as assinaturas necessárias, para que a gente comece a fazer trabalhos conjuntos com outros agentes externos. Mas estamos abertos. Se puder fazer com o BID, Banco Mundial, com todo mundo, a gente está aí para fazer, nenhum problema. Show de bola. O Leandro estava com a mão, ele abaixou. Não sei se desistiu. Eu abaixei porque eu não tinha lido a pergunta da Monique, mas era nessa linha. Eu queria perguntar para o Ricardo o seguinte: é, na linha que ela falou do trabalho de formiguinha, né? Você já veio com convencimento na autogestão, e aí na sua apresentação você fala que alguém chegou e falou assim: olha, estamos com uma grana aí do BID. Uhum. Então, assim, é lógico que quando você aplica e demonstra que teve resultado, né, engenheiro de obra pronta é uma maravilha, mas o negócio é quando você está com o prédio desenhado no papel para explicar como é que ele vai ficar pronto. Você entende que a entrada da consultoria foi um diferencial muito grande, assim, que você ganhou em escala, ganhou em tempo? Porque, assim, o caminho eu acho que você já tinha começado, mas, assim, o quanto você pesa na balança, assim, a entrada de uma consultoria num processo desse, para depois você colher aquele depoimento do colega e falar assim, eu achei que isso aqui era bobagem, mas o cara, não, isso aqui é bom, porque ele passa a ser um vendedor seu, né? E quando todo mundo entende o processo todo, entende todas as engrenagens do motor, o motor funciona muito melhor. Como é que Uhum. você pesa essa entrada da consultoria? Você acha que foi sorte? Em algum momento você acha que ia precisar para dar escala? Qual a tua avaliação É, disso? Estamos aqui na presença da Flávia, né, que é a representante da consultoria. Bom, eu acho que a consultoria ajuda e muito, mas ela não supre o trabalho interno que você tem que fazer de estar
participando dos fóruns, discutindo, apresentando sempre que possível. Vai ter uma reunião regional, olha, eu queria ter um espaço para apresentar o trabalho. Isso aí não vem ajudar, porque vai trazer inclusive um aporte técnico, fazer a equipe que está ainda em formação, que não tem, né? Inclusive, uma coisa que a gente está buscando agora é ter mais pessoas da equipe do SECOM fazendo pós nessa área. Estamos buscando, inclusive, com a SPM no momento, né? Para ver se a gente consegue eles fazerem o mesmo MBA que eu fiz. Existe um Master agora, mas para não ficar eu sozinho, né, de especialista em ciência computacional. Tem outros aqui com quem eu posso conversar, inclusive dentro da casa. Mas eu diria que a consultoria é importante, sim. A consultoria ela te ajuda a focar naquilo que é importante para você criar o núcleo. Ajudou no processo de criação do núcleo. Mas eu diria que só a consultoria, sem você fazer um trabalho interno de convencimento, não é suficiente. Não sei se a Flávia quer acrescentar alguma coisa ou se ela tem a mesma visão. Não sei. Não, na verdade, eu queria até complementar, parabenizar o Ricardo, né? Vocês viram que trabalho incrível aí que ele fez. Para a gente é um privilégio ter feito parte dessa jornada e falar que a gente entrar no momento que ele tinha vendido ali para o secretário, né? Na apresentação do lançamento do núcleo, onde estava ali as conversas com o próprio BID, com tudo, ele já tinha feito muito essa amarração. Então, acho que tem um grande mérito do Ricardo. A gente entrou com aporte técnico, vendo a estrutura, né, e as formações, mas as pessoas estavam com o olho brilhando e também lembrar que eles tinham feito alguns experimentos antes. Então, Leandro, nessa questão de não entrar com o prédio construindo, eles já tinham mostrado alguns efeitos e experimentos. Então, quando a gente entrou também, a gente faz uma imersão no contexto. A gente analisou os experimentos antigos para a gente usar isso também como base para o futuro. Então, Uhum. o Ricardo já tinha feito um pouco dessa junção, e claro que o apoio do BID também é importante, né? Pessoal, Esther está com a mão levantada e depois o Murilo. Obrigada. Boa noite, Boa Ricardo. É noite. muito legal ouvir a experiência. Parabéns pelo trabalho. Eu fiquei super Obrigado. curiosa também. Eu sou comunicadora de formação e agora estou estudando, começando meus estudos na área de ciências comportamentais aplicadas. E ouvindo a resposta, eu fiquei bastante curiosa em entender como que funciona no dia a dia essa relação com as outras equipes da Receita Federal, especialmente a de comunicação, né? Justamente por conta dessa questão de entender que só um material informativo, sem evidências, não baseado, não é suficiente, né? Se vocês têm alguma boa prática, como que vocês fazem também para trabalhar junto com a equipe de ação para que eles comecem também a entender um pouco da área de ciências comportamentais e aplicar isso no dia a dia, enfim. Uma coisa que a gente quer fazer é exatamente difundir internamente para as áreas, criar A gente tem um material que a Flávia, né, e a consultoria deixou para a gente quer preparar um material um pouco também na linha dessa rede social que a gente quer, interna, que a gente quer desenvolver. Né? Ter um material de referência para que qualquer servidor possa acessar e ter as informações básicas sobre ciência comportamental, sobre economia comportamental. A gente ainda não tem um trabalho específico com a área de comunicação, mas a gente tem trabalhos conjuntos. Então, por exemplo, esse trabalho da remodelagem da linguagem simples, ele foi submetido à área de comunicação e a gente tem lá o ida e vinda. Então, de uma certa forma, a gente está trabalhando em conjunto para fazer essa nova cara do guia de linguagem simples. Mas é uma coisa que assim, hoje a comunicação da Receita trabalha muito mais a questão da comunicação institucional de alto nível, respostas para meios de comunicação, grandes campanhas, a campanha do Programa de Imposto de Renda, todo esse planejamento, né? Ele é muito mais a área de comunicação, assim, geral da Receita trabalha muito mais nesse nível. E a parte de comunicação direta ao contribuinte, que são as cartas, as mensagens, etc., é muito mais feita pelas próprias equipes. Equipe de cobrança, que manda suas cartas de cobrança, a outra equipe que manda suas outras cartas. Então, a gente tem trabalhado muito mais com essas equipes,
sensibilizando e dando um suporte para que elas possam melhorar essa forma de comunicação. Que não significa que a gente não possa à frente estar até estreitando mais os laços com a comunicação social geral da Receita. Mas acaba que é muito grande, né? Então, não é só um órgão, acaba que é bem espalhado, né? Murilo? Murilo? Boa noite a todos. Agradecer a Cinco, né? A Cinco também foi responsável pela conexão junto com a equipe da Secom, né? É, Aí só fazer o convite aí pro Ricardo ceder para a equipe dele, né? Principalmente no estudo do MEI, se vocês quiserem apresentar lá no Fórum Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que é agora em agosto, né? Eu acho que vai ter um CT específico MEI. É bem interessante fazer essa divulgação lá, né? E também é, falar assim, proceder, que a gente está fazendo um trabalho junto agora também para micro e Isso, pequena isso. empresa com eles. Eu trabalho junto com o MEMP para também fazer É, parecido, não é exatamente a mesma coisa, mas parecido com o que a gente fez com o Unicamp e Sebrae, comunicar com outros contribuintes do Simples Nacional, que não MEI, com o auxílio do MEMP. Então, a gente vai fazer também, montar textos em conjunto, né, para fazer essa para comunicação fazer essa usando somente o testar. GovBR, né, usando a plataforma do É, GovBR. e vai ser bacana que a gente vai testar tanto a plataforma GovBR, né, no WhatsApp, e testar vários somatórios do que você comentou ao longo da sua apresentação, né? Mas o outro ponto que eu acho bem interessante é a gente também, até para falar com o pessoal, que é um trabalho que a gente conversou muito com a equipe da SECOM, e esse é um trabalho importante de serviço público. A gente começar a detectar para ajudar aquela empresa a ela não ficar uma bola de neve. Começar a Uhum. ter um trabalho mais operacional, onde a Receita, junto com o MEMP, fale, tá, que aí junto com o Sebrae, tá aqui possíveis CNPJs que talvez estejam precisando de auxílio, porque ele começou, que foi o artigo que eu te passei, né, recentemente. Aí começar a ter sinais que a empresa está começando a ir mal da perna, para a gente começar a fazer uma atuação, não para fins de pagamento de tributo apenas, mas para fins de resgate, para chegar de forma ativa e falar, talvez você esteja precisando de um apoio aqui de um consultor para te ajudar a verificar suas contas como um todo. Porque o tributo, ele deixar de pagar o tributo no Brasil, por mais que seja às vezes uma primeira tipo de despesa que ele abre mão, porque não tem uma consequência imediata, né? Mas ao mesmo tempo já é o único indicativo que o Estado tem de que aquela empresa pode estar indo mal das pernas por algum motivo, né? Então acho que são esses tipos de iniciativa que a equipe do SECOM monta, assim, que junto conosco ali como política pública de micro e pequena empresa tenta pegar esse aprendizado e transformar num serviço público. É só para parabenizar mesmo, você deu as suas Obrigado. iniciativas. E manda os dados aí, da data, etc. A gente está aberto aí para ir fazer a palestra, Beleza. não tem nenhum problema. E assim, Manda só no seu assim, e-mail lá. aproveitando que você colocou, reforçar que a Receita hoje ela tem esse foco de trabalhar conformidade, não trabalhar aquela visão fiscalista, né? Deixa você não pagar e eu entrar como fiscal e fazer a cobrança. Não. O que interessa é promover a conformidade, promover cada vez mais a gente ter uma função de apoio para que o contribuinte consiga cumprir as suas obrigações tributárias corretamente. Essa é a ideia. E nisso o SECOM tem um papel importante aí a fazer dentro da Receita. Ricardo, uma pergunta assim, mais do dia a dia, que eu acho que as pessoas é interessante também saberem. Eu tive com vocês em maio, né, na roda de conversa, então acho que eu tirei todas Isso. as minhas dúvidas e reforçar esse papel do PECALP, gente. O programa ficou muito legal, assim, e essa iniciativa de que não existia antes, né, de ter o PECALP para brilhar os olhos das lideranças foi muito legal, muito inovadora da Receita, porque a gente sempre pensa em experimentos de conformidade, né? E imaginar que eles criaram um programa de desenvolvimento para os líderes em várias regiões para melhorar a produtividade mesmo, as tomadas de decisão interna, né? Então, acho que isso vai além até do SECOM. Mas quando vocês vão desenhar um experimento, o que está em andamento, por exemplo, Uhum. que não usaram ego emocional, usaram a norma social, usaram a questão de consequência. Vocês normalmente desenham esse experimento com a equipe, que agora a equipe está grande, né? Então vocês reúnem a equipe, desenham
qual viés vai usar, qual estrutura vai usar, como é que vocês se baseiam para, diante de tantas possibilidades que hoje em dia tem no mundo, né, de formas de você cobrar os impostos, vocês desenham sozinhos em equipe ou vocês envolvem, por exemplo, as equipes responsáveis da sua área? Como é que acontece esse processo de criação hoje? Todo trabalho a gente sempre está junto das equipes que põem a mão na massa e que tem um conhecimento acumulado por exemplo, parcelamento. Estamos lá com o pessoal de parcelamento sempre reunidos e conversando e trocando ideias e construindo juntos, porque o SECOM não tem o conhecimento de todas as áreas da Receita. Então, se nós vamos fazer um trabalho na gestão de pessoas, nós vamos precisar do pessoal de gestão de pessoas, dizer como é que funciona, como é que é o processo interno, como é que é a comunicação interna. Brasília se comunica adequadamente com a região, como é que a região se comunica com o servidor. A gente precisa entender isso, e para entender isso, a gente tem que ter o aporte, né, o auxílio das pessoas da área. E aí elas também vão aprendendo, a gente vai passando alguns conceitos e vai construindo em conjunto. Sempre trabalha em conjunto. Esse de parcelamento, ele também começou lá atrás e vem sendo uma. Também já perguntaram, já me antecipando uma pergunta. Ah, vocês não publicam? A gente quer, primeiro, transformar em política. O último passo, que é o escalar, né? Transformado em política, aí sim, a gente quer fazer publicação, todos os experimentos que nós viemos fazendo com parcelamento, como é que isso foi acumulando conhecimento, sendo construído, para então se transformar em uma política pública, né? Uma política da área que a gente vem trabalhando. Uhum. Então a gente não tem publicação ainda por causa disso. Mas já tem agora essa do trabalho com o MEI, junto com o Unicamp e o Sebrae, já tem uma publicação que foi feita e vai ter um artigo realmente descrevendo todo o experimento. Vocês fazem algum workshop, Ricardo? Como é que é feito isso? Normalmente a gente trabalhou, já desde o início, trabalhando em workshop, né? Uhum. Apresentando os conceitos básicos e para que eles possam pensar, né? Pensar com a gente a questão dos nudges, né? Mas usando muito, assim, fazendo eles pensarem sobre como é que é a jornada do usuário. Esse eu diria que seria, qual é o nosso calcanhar de Aquiles? É o campo, né? Porque a gente usa muito o insight que o pessoal que já trabalha com isso há muito tempo tem sobre o comportamento dos contribuintes, porque eles acompanham. Uhum. Mas é diferente de ir a campo e fazer um levantamento. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar, como eu disse, de uma forma indireta, né? Ou talvez em algumas áreas é possível fazer um questionário, fazer uma coisa mais direta, mas em outras é indiretamente mesmo, ter essa informação mais primária, né, do contribuinte. Ah, Mas perfeito. hoje a gente, sim, trabalha junto com as áreas de negócio, porque elas têm o conhecimento do negócio. Uhum. Elas Perfeito. são atores importantes. Henry, você falou. Deixa eu pegar o gancho, Ricardo, obrigado também pela fala. Deixa eu pegar o gancho desse objetivo que você comentou agora, de transformar em política. Eu estava Uhum. curioso para saber quais as possíveis métricas, indicadores que vocês têm ou poderiam ter no futuro para guiar esse objetivo que vocês têm. Porque dentro desse processo de construção de um núcleo, de um laboratório, de um centro de Uhum. aplicação da ciência do comportamento, a gente poderia estar medindo milhares de coisas. Então, vocês têm, por exemplo, a métrica de mensuração do impacto financeiro das intervenções. É uma métrica relevante? Vocês medem ou gostariam de medir mais para frente? É o número de participantes nas capacitações? É o número de experimentos? Quais possíveis indicadores vocês têm no radar ou já estão Uhum. conseguindo medir de uma forma um pouquinho mais padronizada? Eu diria que os primeiros experimentos, eles eram muito, lá de 2020, 2021, eram experimentos ainda muito, vamos testar e ver o resultado, como foi mais sensibilizado, etc. E a gente vem amadurecendo nesse sentido, nessa questão das métricas. Então, hoje, a gente já faz algumas, por exemplo, esse último experimento de parcelamento que está em curso, a gente está fazendo essa análise. Já estamos medindo efeito financeiro, já estamos segmentando. Vimos a necessidade, ao longo do tempo, de separar o resultado por pessoa física e jurídica, porque tem comportamento diferente. Então, estamos trabalhando com faixa etária, começando a pensar em porte de empresa. Então, começa a ter um trabalho de segmentação, para entender melhor o universo desse contribuinte que a gente está trabalhando, e também a mensuração. Mensuração não só em quantidade de percentual de resposta, mas também em valores.
Então, por exemplo, nesse último experimento, como eu disse, ele está ainda em análise final, a gente não tem todos os dados, mas a gente identifica que, embora a consequência, se não me engano, que está ali, é o que funcionou mais, mas em termos de pagamento, em termos de arrecadação, normas sociais funcionam melhor, em alguns casos. Então, assim, é, pode ser que esses que de consequências, em termos de quantidade de contribuintes, eles sejam mais importantes. Mas em termos de arrecadação, os que foram sensibilizados por norma social são parcelamentos com valores mais altos e foram sensibilizados. Então, e isso dá, então, um efeito discrepante se eu analisar por valor e analisar por quantidade de contribuintes sensibilizados. Então, são coisas que a gente está levantando e estamos correndo atrás dessas métricas. E quais são as melhores métricas? É uma coisa que a gente está também preocupado com isso, em ter essa mensuração, mas é um trabalho em progresso. A gente está usando muito esse último experimento, que foi bem amplo, para levantar essas questões de mensuração e até dar até para dentro da casa, né? Você está mostrando, olha, isso aqui impacta em, ou como é muito comum, né? Se para esse grupo de contribuintes a arrecadação foi tanto, se eu aplicasse em todos os contribuintes, seria não sei quantos bilhões. Isso é muito comum nessa área, né? De se fazer essa extrapolação. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Não temos isso ainda construído totalmente, mas estamos trabalhando nesse sentido. Muito Obrigado. Guilherme, tinha algum comentário? Tá mutado. bom. Não, não, era mais para ver se mais alguém tinha alguma pergunta antes da gente fechar, mas em não havendo, acho que é o momento da Flávia tirar a clássica foto dos participantes, foto do grupo, todo mundo se junta, Criança, pessoal mais alto para trás, pessoal mais baixinho para frente. queria antes agradecer, Ricardo, Olá, de novo, foi incrível. E, pessoal, vamos abrir para homenagear aí a palestra incrível, vamos tentar abrir as câmeras, prometemos não ser muito críticos nesse horário da noite, para registrar esse momento. Mais alguém? A Raquel tá a aí. Raquel ali. Tudo bom? Que bom. Vamos lá. Um, dois, Eu três. estava aqui o tempo todo. Estava aí, a pioneira também, né, Ricardo? Que prazer. Isso, construiu o primeiro trabalho de linguagem simples, como nós fizemos. E o aprendizado. Fantástico esse trabalho. É, muito legal mesmo. Vamos lá. Então, um, dois, três e, pessoal, vou tirar mais uma só para garantir. Mantenha o sorriso. Um, dois, três e pronto. Mando no grupo, mando para o Ricardo. Obrigado. E a gente vai tirar uma do Ricardo, dá uma olhadinha para cá para a gente tirar uma com você. Você não estava marcado. Pronto. Então, pessoal, queria agradecer. Se o Guilherme quer antecipar e fazer algum comentário, mas realmente foi muito bom ver o sucesso, né? E uma unidade assim em andamento. Eu não estou conseguindo desmarcar. Pronto, consegui desmarcar. E que a gente possa caminhar junto, Ricardo. Conte com a gente aqui do Meetup. Esperamos que daqui a alguns anos você esteja de novo com a gente, falando em mais e mais crescimento aí. Já é referência no Brasil, né? Primeira na esfera federal aí. E que a gente ainda tenha muitos experimentos e trocas para fazer nos próximos Meetups. Estamos no 56º, né, Guilherme? É Sim, isso? sim, sim. Segundo os arquivos, é 56º. Que a gente tenha futuros aí para falar sobre os resultados aí do SECOM. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído para o debate, porque a nossa ideia está sempre trazendo isso à tona, né? E debatendo e ampliando essa área de atuação. Parabéns pelo pioneirismo. Parabéns, Ricardo. Parabéns, Parabéns obrigado Obrigado. mesmo. eu também. Parabéns para todo o time. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns. Tchau, 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 gente. pessoal. Boa obrigado. noite. Vemos. Obrigada. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Tchau, pessoal. Parabéns, Ricardo. Tchau, obrigado. Boa noite.